professores! Vamos dar início à nossa série de vídeos sobre os itinerários formativos do novo ensino médio. Mas antes, vamos conhecer os membros da nossa equipe aqui da Diretoria de Ensino de Americana. Então, nós temos aí o nosso dirigente regional de ensino, o Haroldo Ramos Teixeira, a nossa supervisora do novo ensino médio, Josiana Caltarroça Moreira, nossa coordenadora de equipe curricular, Gláucia Roque Rocha Pio, eu, Bruna Pavan Pivato, PEC de Língua Portuguesa, o Claudinei José Belisário, PEC de Ciências Humanas, e o Marlon Antônio de Araújo, nosso PEC de Educação Física. Chegamos então, finalmente, à nossa unidade curricular 4, Representações da Humanidade, Teorias e Práticas. Vamos observar onde estamos localizados dentro do aprofundamento curricular. Então, dentro do nosso mapa Cultura em Movimento, diferentes formas de narrar a experiência humana, nós estamos na unidade curricular 4, Representações da Humanidade, Teorias e Práticas, que é uma unidade da terceira série do ensino médio. Os componentes desta unidade são: componente 1, Oralidade e Produção Escrita, as representações do eu; componente 2, Núcleo de Estudos, Mídia Hegemônica; componente 3, Narrativas Transmídias, Construindo Culturas; e componente 4, Cidadania e Justiça, cada um deles com 5 atividades. O componente estudado agora, então, é o componente 1, Oralidade e Produção Escrita, as representações do eu. Professor, para iniciar o seu planejamento de aulas, observe os objetos de conhecimento destacados. Aí na tela, então, nós separamos os objetos do conhecimento de forma a demonstrar quais deles são relativos à análise, à apreciação e a planejamento. Então, os objetos de análise são, neste componente, combate ao preconceito linguístico, níveis e dimensões da variação linguística, compreensão da construção identitária de diferentes grupos, réplica, atos de linguagem e usos da norma padrão. Já os de apreciação serão textos que trazem práticas discursivas e suas ideologias e posicionamento responsável, temas, visões de mundo e ideologias. Já os de planejamento, curadoria de informações e produção e edição de textos orais, escritos e multissemióticos. Outra informação muito importante a ser observada é a das competências e habilidades da formação geral básica. Observe. Neste componente temos em destaque 3 habilidades inerentes à área de linguagens, que compreendem as competências 1, 2 e 3 desta área. Quanto às competências e habilidades do itinerário formativo, temos destacadas aí algumas que são relacionadas aos seguintes eixos estruturantes e suas competências e habilidades: investigação científica, processos criativos, intervenção e mediação sociocultural. Veja que o código da habilidade nos dá pistas sobre qual eixo estruturante ela tratará. Por exemplo, a primeira habilidade aí tem o final 01. Essa habilidade é relativa à investigação científica, pois todas as habilidades cujo final seja 01, 02 e 03 são sobre a investigação científica. Logo abaixo, nós temos uma habilidade de final 04. Ela está ligada com o eixo estruturante processos criativos, assim como as outras terminadas em 05 e 06. E aí a última habilidade, percebemos que está ligada à mediação e intervenção social, cujos números finais serão sempre 07, 08 e 09. Após essa informação, damos continuidade então com as perguntas norteadoras, que irão dar um start para as aulas. Essas são as perguntas norteadoras que o material traz para iniciar a conversa com os alunos. Podemos perguntar a eles: como se escreve na internet? Quais são as gírias mais utilizadas no momento?
Existem palavras que falamos em casa ou entre nós e que são estranhas para outras pessoas? Vocês utilizam a mesma linguagem ao conversarem com os colegas e com os professores? É muito importante nesse momento utilizar-se da escuta ativa, pois os alunos com certeza terão muitos conhecimentos prévios sobre as linguagens que utilizam no seu círculo de amigos, tanto virtual quanto presencial. Outra poderosa fonte de informação a respeito de gírias e linguagens utilizadas pelos nossos alunos são as redes sociais. Observe aí no destaque uma postagem de uma usuária da rede social Twitter. Ela fala: cheguei atrasada numa treta no meu próprio post. Minha cara. Mas aparentemente alguém reclamou da pontuação, que não uso aqui porque não quero. E até falou de analfabetismo, para @ que rebateu. As pessoas precisam entender que internetês e linguagem informal também comunicam. Note que nesta postagem encontramos muitas formas de falar próprias das redes sociais. Os alunos com certeza poderão enriquecer a aula com muitos outros exemplos. Nesta postagem, além da questão das gírias utilizadas, o tema discutido pela usuária também é muito pertinente ao conteúdo deste itinerário, pois ela questiona uma briga ocorrida na plataforma por conta de uma postagem que ela fez e que não utilizou a pontuação correta. Nesse momento, pode até mesmo ser levantada aos alunos esta questão e pode ser criado um debate. Se realmente em uma postagem como a do Twitter, é necessário que se use todas as pontuações da linguagem formal escrita, além da questão de o que é o internetês? Será que realmente criamos uma nova linguagem para nos comunicar na internet? E será que podemos definir apenas uma forma como correta de se expressar nas redes sociais? Partimos então agora para os conceitos que são muito importantes para que o nosso aluno entenda o que é variação linguística. O que é então variação linguística? Variedades linguísticas são as variações que uma língua apresenta de acordo com as condições sociais, culturais, regionais e históricas em que é utilizada. Além da ocasião, é claro que aqui não está destacada. É importante deixar muito clara a diferença entre língua e fala. A língua, então, como atividade coletiva, realizada por meio de um código formado por palavras regidas por leis combinatórias, as quais pertencem a um grupo específico, como é o caso da língua inglesa, brasileira, italiana, francesa e muitas outras. É a parte social da linguagem, exterior ao indivíduo, que por si só não pode modificá-la. Língua é forma. Língua é igual vocabulário mais leis combinatórias. Ou seja, se formos definir a língua em poucas palavras, ela é uma construção coletiva, um código que diz respeito à identidade de um povo, de uma nação. A língua, portanto, pode ser tida como um patrimônio imaterial, e aqui nós vemos a articulação com a unidade curricular 3, que trata sobre o patrimônio. A língua é um fenômeno geopolítico, histórico, cultural e social. Pode ser feito nesse momento até mesmo uma visita ao acervo virtual do Museu da Língua Portuguesa, que é muito interessante e mostra para eles um pouco dessa identidade da nossa língua. Muito diferente, por exemplo, da fala, que é a utilização oral da língua pelo sujeito. É um ato individual, pois cada indivíduo, para a manifestação da fala, pode escolher os elementos da língua que lhe convém, conforme seu gosto e sua necessidade, de acordo com a situação, o contexto, sua personalidade, o ambiente sociocultural em que vive, etc. Ou seja, apesar de todos falarmos a língua portuguesa, a minha fala não será igual à sua fala, que não será igual à fala do outro, pois as falas são individuais, ainda que todos falem a mesma língua.
Da mesma forma que a fala da mesma pessoa pode mudar de acordo com o ambiente em que ela esteja. Dentro dos fatores que há variação linguística, podemos destacar faixa etária, região geográfica, o gênero, a situação socioeconômica, o grau de escolarização, o mercado de trabalho, as redes sociais, o estilo e também o tempo. Aí nós temos uma brincadeirinha aí do lado, né? Uma entrevista de emprego, e aí a moça fala inglês, francês, italiano e espanhol. E o moço pergunta, e português? E ela responde, aí varia. É interessante que, mais do que na língua escrita, os alunos possam observar essa variação linguística em vídeos e áudios para que possam notar a diferença. Trouxemos aqui, então, exemplos de variação linguística geográfica, também retiradas do Twitter. Perceba que foi feita uma espécie de jogo, uma brincadeira, em que o usuário coloca um OK ou um X em frente à palavra que ele não faz uso no seu dia a dia. Na primeira imagem, quais gírias paulistas você usa? Mano, meu, mó, brotar, pode pá, BO, embaçado, mocota, véi, de lei, meter o louco, moscando, pistola, tá me tirando, tá osso, tio, migué, moiô, parça, na moral. E na segunda imagem, quais gírias cariocas você usa? Papo reto, rolé, caô, qual foi, já é, parada, valeu, vacilo, tá de marola, na moral, 0800, ainda, marca 1, X9, bolado, mete o pé, deu ruim, menor, pega a visão, brota, fala tu. Esse pode ser um exemplo de atividade a ser feita com os alunos. Mas, enfim, qual será a variação linguística mais correta a ser utilizada? Todas as variedades linguísticas são adequadas, desde que possibilitem a interação verbal ou comunicação entre as pessoas. Apesar disso, uma dessas variedades, a norma culta ou norma padrão, tem maior prestígio social. É a variedade linguística ensinada na escola, utilizada na maior parte dos livros e revistas, nos documentos oficiais, em textos didáticos e científicos e em alguns programas de televisão. Uma forma de analisar essa variedade padrão em uso é observando, por exemplo, como os jornalistas, âncoras de jornais costumam falar. Note que geralmente não conseguimos identificar em sua fala qualquer traço ou expressão que defina de qual região ele vem. Isso porque, como os telejornais são geralmente de veiculação nacional, é importante que todas as regiões possam compreender o que aquele jornalista está falando. Outro tipo de variação que temos também é a do jargão e da gíria. O jargão trata-se de uma linguagem técnica utilizada por grupos de profissionais. Existem tantas quantas forem as ciências e as profissões. A língua da medicina, como é difícil entender um diagnóstico. A do direito, restrita aos meios jurídicos, etc. Só é compreendida quando sua aprendizagem se faz junto com a profissão. Sobre os jargões, é interessante mostrar ao aluno exemplos de médicos que conseguem adaptar suas receitas e diagnósticos para uma linguagem mais próxima do paciente. Esse é um tipo de atendimento humanizado que leva em conta as experiências de vida do paciente e as formas como ele se comunica, pois, afinal de contas, a intenção da língua é comunicar. E aí, a gíria, essa já bem mais conhecida pelos nossos alunos. Existem tantos quantos grupos sociais fechados. A gíria policial, a dos jovens, dos estudantes, dos militares, dos jornalistas, etc. Dentro aí das gírias, os estudantes podem pesquisar quais são provenientes de cada bairro da cidade, por exemplo. Importante destacar que, entre oralidade e escrita,
não podemos definir uma das duas modalidades como mais ou menos importantes. Tudo vai definir da ocasião, do momento e da necessidade. Na oralidade, os momentos de produção e recepção são simultâneos. À medida que você fala, seu interlocutor ouve, diferente da escrita, que há uma defasagem entre os momentos de produção e de recepção. Ou seja, ambas têm as suas vantagens. Observe as vantagens da oralidade. É possível negociar o sentido com o seu interlocutor, é possível corrigir-se na hora e tende a haver maior tolerância a erros. Quando participamos de uma conversa utilizando a oralidade, temos a vantagem de podermos consertar possíveis equívocos que o nosso interlocutor pode ter em sua interpretação. Isso facilita que a comunicação seja mais efetiva. Quanto às vantagens da escrita, possibilita a revisão do texto, as falhas ficam ocultas, o leitor tem acesso apenas ao texto final, é possível consultar outras fontes e checar informações e tende a haver maior cobrança. Um exemplo de que tanto a escrita quanto a oralidade têm suas vantagens pode ser o uso do aplicativo de mensagem. Há pessoas que preferem se comunicar utilizando majoritariamente os áudios e outras que preferem se comunicar apenas por mensagens de texto. As duas conseguem encontrar vantagens nessa comunicação. Nesse momento pode ser lançado até mesmo aos estudantes o questionamento: qual é a forma que você prefere se comunicar nos aplicativos de mensagens? E ouvir deles quais as vantagens que eles encontram em cada uma das formas. Muito além de modalidade escrita e oral, o importante mesmo é que falar bem é falar adequadamente. O gramático Evanildo Bechara ensina que é preciso ser poliglota de nossa própria língua. Olha que frase bonita! Poliglota é a pessoa que fala várias línguas. No caso, ser poliglota do português significa ter domínio do maior número possível de variedades linguísticas e saber utilizá-las nas mais diferentes situações sociocomunicativas. Ou seja, não existe certo ou errado. Existem adequações à situação ou contexto. Por exemplo, você não irá à praia utilizando terno e gravata e também não irá a um casamento utilizando uma sunga, pois esses não são os trajes adequados para essas ocasiões. Outra indicação muito relevante do material é a investigação partindo da pesquisa sobre músicas que contenham gírias. Aí nós temos a indicação de alguns gêneros, né? O rap, o funk, o rock ou vários outros gêneros que os próprios alunos podem escolher para trazer. Após essa pesquisa, são feitas novas perguntas norteadoras para que eles possam refletir. Por que os jovens preferem usar as gírias? Quem usa as gírias em diálogos no dia a dia? Por que elas mudam constantemente? Qual linguagem se utilizaria em uma entrevista de trabalho? A turma pode ser ainda dividida em grupos que podem pesquisar sobre palavras, gírias e expressões de uma determinada região do Brasil e construir até mesmo um dicionário regional. Mais adiante em nosso mapa, há a sugestão para a produção de entrevista. Essa entrevista pode ser realizada com pessoas da comunidade escolar, para saber qual é o português falado na escola e no bairro onde a escola se localiza. Dentre os tópicos trabalhados, podem se destacar gírias e formas de falar, e pode ser realizada a metodologia rotação por estações, em que cada equipe realiza suas pesquisas e entrevistas e depois compartilha com os demais. O material nos traz um modelo de como pode ser realizada a metodologia ativa rotação por estações com ênfase nas gírias da internet, com o planejamento, a separação dos grupos e a duração das paradas.
Para que seja feita esta análise da entrevista ainda nas estações, há algumas sugestões de perguntas norteadoras. Quais as profissões ou atividades os entrevistados exercem? Em quais suportes encontramos as entrevistas orais? Vocês identificam se as perguntas foram preparadas anteriormente? Há um roteiro para o entrevistado oralmente? Como podemos identificar visualmente na entrevista escrita quem é o entrevistado e quem é o entrevistador? Quais são as semelhanças? O que as difere? Há um roteiro para o entrevistado que utiliza a norma padrão? Vocês conseguem identificar traços da oralidade, repetições, pausas e informalidade na linguagem? Perceba que nesta análise há questões que levam em conta uma entrevista oral e uma entrevista escrita. O professor pode planejar para separar os grupos de modo que alguns realizem a entrevista de forma oral e outros a entrevista de forma escrita. Para o próximo destaque, temos aí esse box de avaliação presente por todo o itinerário. Eles são muito importantes, pois trazem informações de como podem ser realizadas as avaliações ao decorrer das atividades. Aqui nesse vocês podem observar as dicas de como dar feedbacks assertivos aos seus alunos. Qual então a importância do feedback? O feedback ele aponta a lacuna entre o nível atual de desempenho e o nível desejado e resolve essa lacuna, pois pode motivar para que o aluno tenha maiores níveis de esforço. Desperta no aluno também o sentimento de confiança e respeito, pois ele terá sempre ali o professor ao seu lado para que possa auxiliá-lo. Ele expande o conhecimento, habilidade ou compreensão do aluno a respeito daquele tema. Leva o aluno a um maior desempenho quando a exposição a erros é feita em um ambiente seguro. Ele sabe que a correção será realizada de forma sigilosa, portanto ele não terá os seus equívocos expostos aos colegas. Feedback também dá consciência aos estudantes sobre o que e como estão aprendendo e também como melhorar a sua aprendizagem ao longo do processo. Isso é uma maneira também de trabalhar a avaliação formativa, já tão discutida no início dos itinerários. E também o feedback impulsiona e dá coragem para que o aluno crie gosto pelo estudo e melhore o seu rendimento escolar de forma saudável e sem pressão. Após todo esse estudo, podemos começar a pensar na nossa culminância de todas as atividades. O material nos traz a sugestão do uso da metodologia Roleplay. Então, o que é o Roleplay? Roleplay é uma técnica de ensino e aprendizagem que consiste em simular situações reais ou fictícias, nas quais os participantes assumem papéis de diferentes personagens e interagem entre si. O objetivo é desenvolver habilidades sociais, emocionais, comunicativas, criativas e cognitivas, além de explorar conteúdos de diversas áreas do conhecimento. Nesse momento, o professor pode definir, com auxílio dos estudantes, algumas ocasiões ou personagens em uma situação comunicativa e assim realizar roleplay. Em geral, o roleplay segue as seguintes etapas: planejamento, definição de tema, cenário, personagens, objetivos e regras, além do preparo de materiais necessários como roteiros, fichas, cartões, dados, etc. Os alunos podem se envolver nessa etapa, dando sugestões ou opiniões. A execução. Os alunos são divididos em grupos e o docente atribui os papéis, explica as instruções e esclarece as dúvidas. Ele dá início ao roleplay e acompanha o desenrolar da situação, podendo intervir, se necessário, para orientar, estimular ou corrigir os alunos. E, por fim, a facilitação. O professor conduz uma discussão após o roleplay para que os alunos reflitam sobre a experiência, compartilhem as suas impressões, avaliem os seus desempenhos e tirem as suas conclusões.
Ele pode fazer perguntas, dar feedbacks ou fazer as correções necessárias. Uma metodologia muito enriquecedora, não é mesmo? Retomando o que estudamos hoje, então, iniciamos com uma explanação dos objetos de conhecimento, a observação das competências e habilidades, uma conceituação do que são as variações linguísticas, a contextualização da linguagem oral e da linguagem escrita, a importância do feedback para a avaliação e as metodologias rotação por estações e roleplay. Esperamos que esse material possa ajudá-lo em suas aulas. Até mais! Tchau, tchau! Olá, professoras e professores! Dando sequência aos estudos da nossa trilha formativa, agora com o nosso componente 2, Núcleo de Estudos Mídias Hegemônicas. Iniciamos observando os nossos objetos de conhecimento. Temos eles aí separados por análise, que são os de mídia hegemônica, e grandes veículos internacionais e nacionais de notícias e meio independentes, blogs e vlogs, etc. Os de apreciação, como réplica e posicionamento responsável, temas, visões de mundo e ideologias. E os de planejamento, que são o campo jornalístico midiático e a curadoria de informações e produções de textos orais, escritos e multissemióticos. Para começar a pensar no planejamento das aulas, é importante observar também as questões norteadoras que o material traz em todas as atividades, como nesse exemplo da atividade 1. Questões norteadoras. Como você tem acesso a notícias e informações no seu cotidiano? Qual é o tema central dessas informações? Atualidades, entretenimento, história, economia, sociedade, entre outros. Qual o formato delas? Postagens em redes sociais, stories, podcasts, vídeos, jornais televisivos, programas de rádio, revistas, etc. Você saberia dizer quais são as fontes delas? Como você julga a veracidade de uma notícia? Muito importante isso, hein? Você costuma compartilhar muitas informações? Se tem dúvidas sobre as informações contidas nas notícias, você checa as fontes citadas? Se não, por quê? Quais são os veículos da imprensa internacional e nacional que vocês mais acessam? Nesse momento, os alunos poderão destacar 2 ou mais fontes de notícias em que eles usam para se informar, provavelmente provenientes de redes sociais, o meio que os adolescentes geralmente mais utilizam para esse fim. Professor, considere que o material trabalha com uma parte introdutória do assunto. Cabe a você aprofundar nesses conhecimentos e repertoriar o estudante. Observe aí na tela um exemplo de notícia a qual o seu estudante poderia ter acessado nas redes sociais que ele costuma usar para se informar. Nesta imagem podemos ver uma notícia que pode ter sido retirada de uma rede social, por exemplo. O WhatsApp deverá ficar fora do ar durante as próximas semanas. Professor, você observou alguma coisa de errado com esta notícia? Sim, esta é uma notícia falsa. Ela foi criada através do site gerador de fake news. Essa é uma atividade que pode ser feita com os estudantes. Criar uma notícia e observar quais deles conseguirão identificar que aquela não é uma fonte confiável. É claro que, para que o nosso estudante consiga ter esta visão, é necessário que algumas competências e habilidades sejam desenvolvidas. Essa é uma parte muito importante do trabalho com notícias e com mídia. O trabalho com a identificação de uma fake news. Observe ao meu lado este cartaz divulgado pelo Senado Federal a fim de orientar as pessoas para que não caiam nas fake news. Como não cair nos boatos de internet?
Confira a fonte da notícia. Foi publicado em jornal, em página oficial? Há muitos sites de humor e páginas especializadas em inventar boatos, parecido com um daqueles que nós já vimos anteriormente aqui. Use o bom senso, seja um pouco cético em relação ao que lê. A notícia parece bizarra ou absurda? Então é uma boa chance de que não seja verdadeira. Leia a notícia completa. Às vezes, o título é distorcido só para chamar a atenção. Quando você vai ler, não é nada daquilo. Isso também acontece em vídeos do YouTube. Provavelmente os estudantes irão apontar outros exemplos. Veja se não é notícia velha. Algumas notícias são verdadeiras, mas estão desatualizadas. Veja aí na tela. Será que eles perceberam que esta notícia que eu apresentei é de 2022? Não caia no alarmismo. Notícias em tom alarmista não costumam ser verdadeiras. Ficou em dúvida? Não compartilhe. Dentre todos os perigos de compartilhar uma notícia falsa, podemos atribuir um crime a alguém que não teve nenhuma culpa, ou até mesmo atribuir falas a pessoas que não proferiram aquelas palavras, como nesses exemplos. Temos aí então um tchê tchererê tchê tchê do Gustavo Lima atribuído a Clarice Lispector. E uma frase: não acredite em tudo que você lê na internet, atribuído a Abraham Lincoln. É claro que sabemos que Lincoln não viveu na era da internet e que Clarice Lispector não cantou a música do Gustavo Lima. Porém, é comum que sejam atribuídas frases de outros autores, poetas, pensadores, a quem quer que seja. Tudo isso graças aos aplicativos de edição de fotos. Seguindo no material, nós encontraremos 2 blocos de Saiba Mais, em que são propostas pesquisas. Nesse momento, podem ser pesquisadas notícias tanto na mídia nacional quanto na internacional, dependendo do fato a ser selecionado pelos alunos. Outra atividade que pode ser realizada é a de observar como a mídia internacional e a mídia nacional tratam do mesmo assunto. Para isso, há alguns sites em que os alunos podem encontrar mídias de todo o mundo, de acordo com a notícia que eles procuram. Abrimos no exemplo jornais da Argentina. Podemos observar aí Clarín, La Prensa, La Nación, Olé, Cancha-Lena, Futebol del Ascenso e outros. O que observar então em uma notícia veiculada em diferentes meios de diferentes países? Veja aí um exemplo da mesma informação, a derrota do Brasil na Copa de 2014, sendo veiculada em um jornal italiano e em um jornal estadunidense. Podemos observar a escolha das palavras dispostas na manchete, além da escolha de imagens, enquadramentos e outros recursos que os jornais podem utilizar para passar uma mensagem. Seguindo aí, podemos ver outro exemplo da mesma informação vinculada em 2 meios. Temos aí a informação da morte do rei Pelé, vinculada no jornal El País, da Espanha, um jornal europeu, e no jornal Clarín, da Argentina, um jornal latino-americano. Observe que, apesar dos 2 jornais utilizarem a mesma foto, o texto dos 2 diz muito sobre a visão deles a respeito desta informação. El País destaca: morre Pelé, o rei do futebol, aos 82 anos. Já o argentino Clarín diz: tinha 82 anos, morreu Pelé, um símbolo supremo do futebol espetáculo. Podemos perceber também que a ênfase dada pela capa de El País traz muito mais notícias e informações a respeito da vida de Pelé. Já Clarín traz somente esta notícia e ao lado outras informações a respeito do país. Após a observação de meios de mídia de países diferentes, pode ser feita uma análise de comparação com todos esses elementos destacados.
Seguimos então com as próximas questões norteadoras que traz o material. Dentre as notícias, quais relatam ou informam sobre acontecimentos no Brasil? Quais dão abertura para discussões e reflexões sobre assuntos de convivência em sociedade, como diversidade cultural, culturas de rede, comunicação em ambientes digitais, etc. Quais trazem informações relacionadas com os indicadores de desenvolvimento sustentável? Notícias sobre ações que apoiam, por exemplo, a erradicação da pobreza, a saúde e bem-estar da sociedade, fome zero e agricultura sustentável, redução das desigualdades, entre outras. Qual seria o público-alvo para essas notícias? Considerando o assunto da notícia, em quais veículos essas informações circulariam nacionalmente? Além do trabalho com a pesquisa e a reflexão acerca destas questões, é muito valioso também checar sempre os boxes de Saiba Mais presentes por toda a atividade. Eles trazem o QR Code e o link que pode ser acessado tanto pelo aluno quanto pelo professor. Lembrando que o professor também pode fazer uma seleção prévia a fim de realizar uma curadoria e selecionar pequenos trechos que possam se adequar ao tempo que ele tem durante aquela aula. Outro tópico relevante que não pode ser esquecido é a análise do uso das palavras para mudar o sentido de cada manchete e de cada texto. Aí, nesse exemplo, temos algumas manchetes com o uso de palavras diferentes para dar ênfase a informações diferentes. Perceba como cada manchete aborda a mesma situação, mas a escolha de palavras diferentes pode mudar a percepção do leitor sobre o acidente, destacando elementos específicos e influenciando a forma como ele é interpretado. É importante estar atento ao poder das palavras na mídia, pois elas podem moldar a opinião pública e influenciar a forma como entendemos os eventos. Observe aí, manchete 1. Acidente fatal deixa 5 mortos em terrível colisão. Essa manchete dá ênfase ao fato de que o acidente foi fatal, indicando que houve vítimas e uma colisão terrível. Manchete 2. Tragédia na estrada, 5 vidas perdidas em grave acidente. Essa manchete usa palavras como tragédia e vidas perdidas para transmitir um sentimento de tristeza e comoção, enfatizando a gravidade do acidente. Manchete 3. 5 falecem em acidente rodoviário. Essa manchete utiliza o termo falecem de forma mais neutra e formal, evitando palavras fortes como mortos ou trágico. Isso pode tornar o acidente menos impactante emocionalmente. E manchete 4. Grave colisão deixa 5 vítimas fatais. Essa manchete enfatiza a gravidade da colisão e o fato de que houve vítimas fatais, transmitido no sentido de impacto e urgência. Percebeu como a mudança das palavras transmite sentidos diferentes? Essa é uma atividade que também pode ser realizada com o estudante. Solicitar que ele reescreva a manchete de uma notícia pesquisada anteriormente, a fim de mudar o sentido ou o ponto de vista daquele texto. Outro exercício interessante para ser realizado é o com vocabulários positivos e negativos. A seleção vocabular realizada no texto revela uma série de intenções do autor, além de fornecer informações importantes sobre os elementos participantes do ato comunicativo. Muitas das realidades representadas aparecem no texto de modo positivo ou negativo. Assim, a chegada do exército americano ao Haiti pode ser denominada liberação ou invasão. Operários em greve, ora são trabalhadores, ora são grevistas. Calabar é traidor para os portugueses, mas patriota para os holandeses. Uma mesma palavra, segundo o contexto, pode adquirir significação positiva, os morangos vermelhos davam água na boca dos fregueses, ou negativa, seus olhos vermelhos revelavam sua doença. Em alguns casos, há uma designação positiva e outra negativa para a mesma realidade, lábios e beiços.
ainda que o contexto possa modificar esses valores. Temos aí um exemplo de uma atividade como essa. Substitua a palavra destacada nas frases a seguir por outra de valor semântico negativo, fazendo as modificações necessárias. Maria pintou os lábios antes de sair. Podemos substituir os lábios aí por qual palavra negativa? Acho que seria beiços aí, né? Como foi dito no exemplo. O médico tinha uma letra ilegível. O médico tinha um garrancho. O menino foi obrigado a lavar o rosto. O menino foi obrigado a lavar o quê? A cara. Podemos substituir também as palavras por palavras de valor menos negativo, fazendo adaptações necessárias. Nesse caso aqui, queremos atenuar o sentido da palavra. Vamos ver. O ministro contava com muitas mordomias. O ministro contava com muitos privilégios. O padre contava com o apoio das beatas. O padre contava com o apoio das religiosas. O marido abandonou a esposa. O marido deixou a esposa. E os demais exemplos aí que podem ser utilizados. Nas próximas atividades são trabalhados o tema do mapeamento das notícias internacionais. Após a curadoria que será realizada pelos estudantes, avançamos com essas questões norteadoras de análise desse trabalho. Onde esse fato aconteceu? Como foi realizada a cobertura da notícia no país ou na região de origem? É possível identificar a intencionalidade da notícia? Se sim, como? Se não, por onde você começaria a analisar com mais atenção? Onde há evidências dessa intencionalidade na notícia? Escolha das fontes, das imagens, da linguagem, como mencionamos anteriormente. No destaque aí, uma notícia vinculada no jornal The New York Times sobre a abertura dos Jogos Olímpicos do Rio. Continuação aí das questões norteadoras. Como essa notícia foi reproduzida, transmitida em outros países ou regiões? Houve ou há repercussão evidente? Quais e onde? Especificamente, como essa notícia foi reproduzida no Brasil? Em quais mídias, formatos, canais ela circulou? E aí, no detalhe, o recorte de uma notícia vinculada no jornal argentino Clarín, ainda a respeito da abertura dos Jogos do Rio. Note, no jornal argentino, a foto destaque é da delegação argentina, ou seja, a ação dos argentinos foi priorizar uma imagem de seus próprios compatriotas. Já no jornal estadunidense, vemos o destaque dado a um trecho da cerimônia. O processo de repertoriar o aluno possibilitará que ele tome conhecimento de diferentes meios de mídia aos quais ele não está habituado. Em destaque na imagem, temos alguns exemplos dos tipos de mídias mais comuns e algumas que o aluno pode não ter o hábito de consultar com regularidade, como, por exemplo, o jornal impresso. Dentro dos tipos de mídia, ao fazer uma breve pesquisa, ele poderá encontrar o exemplo de mídia hegemônica. Vamos ver as questões norteadoras relacionadas a esse tema. O que você entende por hegemonia? Já ouviu esse termo relacionado com outras palavras? Europeia, econômica, cultural, midiática, etc. Se sim, em qual contexto? Se não, como você definiria esta palavra? Após realizar a consulta ativa dos conhecimentos prévios do aluno a respeito do tema, você poderá prosseguir conceituando sobre o que é mídia hegemônica. O que é mídia hegemônica? Mídia hegemônica é o termo usado para se referir aos meios de comunicação que exercem um grande poder e influência na sociedade, geralmente defendendo os interesses de grupos econômicos e políticos dominantes. A mídia hegemônica pode afetar a forma como as pessoas veem o mundo, a cultura, a história e os acontecimentos atuais.
Portanto, a mídia hegemônica são as mídias mais famosas, aquelas que costumam estar mais em evidência. Outro tópico importante e que pode ser levado para a sala de aula a fim de criar um momento de debate ou de roda de conversa é sobre a cultura do cancelamento. A cultura do cancelamento é um movimento que começou há alguns anos como uma forma de chamar a atenção para causas como justiça social e preservação ambiental. Seria uma maneira muito boa de amplificar a voz de grupos oprimidos e forçar ações políticas de marcas, figuras públicas, governantes, etc. Porém, ao decorrer dos anos, esse sentido foi deturpado e transformado em um evento de insultos coordenados, frequentemente em disputas de opiniões entre usuários de rede. Ou seja, hoje o cancelamento é um ataque à reputação que ameaça o emprego, meios de subsistência, o emocional e muitas outras questões de vida da pessoa que é atacada. Em contraponto à mídia hegemônica, nós temos também a mídia contra-hegemônica. Acompanhe na tela. O que é mídia contra-hegemônica? Mídia contra-hegemônica é o conjunto dos veículos de comunicação que se contrapõem a uma hegemonia ou posição política dominante, lutando pela liberdade de expressão e direito à informação individual e coletiva. Aí no destaque uma imagem do jornal Voz das Comunidades, que é uma mídia que traz informações a respeito da população do Complexo do Alemão. Após toda essa trilha de estudos, caminhamos então para a avaliação. Vamos observar agora um exemplo de avaliação desse componente. Professor, nesse momento final, é importante que os estudantes retomem os seus respectivos projetos de vida e reflitam sobre suas escolhas passadas e futuras, além de suas trajetórias ao longo de seus estudos no componente e na unidade curricular de um modo geral. Todas essas apresentações, trocas e relatos podem auxiliar a avaliar o quanto os estudantes desenvolveram das competências e habilidades previstas, assim como suas atitudes e engajamento durante as atividades. Dentre as avaliações, é importante que constem aquelas que dizem respeito às competências socioemocionais, como, por exemplo, as relações interpessoais estabelecidas entre os estudantes. Veja, professor, que nesta proposta avaliativa destacou-se o trabalho com as competências socioemocionais. Essa ação irá sensibilizar o estudante em relação ao tratamento das notícias vinculadas pela mídia. Fechando a trilha desse componente, vamos recapitular os temas abordados. Nós falamos sobre os objetos do conhecimento, as competências e habilidades, a mídia nacional e internacional, a escolha de vocábulos positivos ou negativos para a mudança do sentido de uma manchete, a cultura do cancelamento, a mídia hegemônica e a mídia contra-hegemônica. Esperamos que esse material possa auxiliá-lo em suas aulas. Até breve. Tchau, tchau. Olá, professores, como vocês estão? Eu sou o Claudinei, professor especialista do currículo da área de Ciências Humanas aqui na Diretoria de Ensino de Americana. E hoje vou trabalhar com vocês a unidade curricular 4, Representações da Humanidade, Teorias e Práticas. E dentro da unidade 4, eu quero destacar o componente 3, Narrativas Transmídias Construindo Culturas. E é sobre esse componente que eu quero falar. Basicamente, eu quero me deter na atividade 1. E dentro da atividade 1, vamos destacar um item, o integração. E para isso, vamos trabalhar os objetos do conhecimento, as habilidades, as competências, a sensibilização, para assim destacarmos a ideia de integração que permeia toda essa unidade curricular. Acompanhe comigo, então, os objetos de conhecimento desse componente. Objetos do conhecimento. Os diferentes recursos e suportes para a produção e compreensão do conhecimento histórico, valores políticos e culturais da cultura juvenil em diferentes temporalidades, romantismo, vanguardas, beats, hips, punks, hip-hop e arte de rua. O capitalismo industrial e o consumo de massa,
Arte e ciência, a trajetória dos meios de comunicação e sua função política, econômica e cultural. Memória, grupo e movimentos sociais, direitos, resistência e conflitos em diferentes temporalidades históricas. Então, basicamente, esses são os itens que compõem os objetos do conhecimento que vão permear todo esse componente 3. Um outro item tão importante quanto os objetos do conhecimento são as competências e as habilidades. Vou ler aqui para vocês. Veja aí na tela que nós temos as competências da formação geral básica a serem aprofundadas, as competências 4 e 5. Convergentes a elas, nós temos as habilidades da área de ciências humanas, como vocês estão analisando aí. Nessa próxima tela, vocês podem perceber os eixos estruturantes e suas competências e habilidades. Nós temos aí os eixos investigação científica e processos criativos. E as habilidades relacionadas às ciências humanas e ao itinerário formativo. Complementando aqui, além dos eixos investigação científica e processos criativos, nós temos também o empreendedorismo e a mediação e intervenção sociocultural. Essa atividade 1 também traz consigo a explicação conceitual do que é narrativa transmídia. Vamos acompanhar a leitura? É a história contada a partir de diferentes canais de mídia, onde cada um deles contribui de maneira específica para que os telespectadores possam compreender o campo narrativo. A composição de uma narrativa transmídia deve contemplar um amplo universo que deve corroborar com o desenvolvimento de diferentes histórias, personagens, uma maneira de amplificar os sentidos por meio de livros, filmes, programas televisivos, via internet, jogos de game, entre tantas outras formas. A ideia central é garantir mudanças na forma de narrar os fatos, apresentando uma ampla abordagem de estudos historiográficos para proporcionar uma maior compreensão aos estudantes dos processos históricos, facilitando a articulação com o presente. Perceba aí no texto que eu separei algumas palavras, justamente para nós trabalharmos e verificarmos os seus sentidos. Acompanhe comigo. Logo no início do parágrafo, nós temos a definição de narrativas transmídia, que é a história contada a partir de diferentes canais de mídia. E na sequência, eu trago aqui a composição de uma narrativa transmídia, que deve contemplar um amplo universo que devem corroborar com o desenvolvimento de diferentes histórias. E na sequência, eu trago aqui a seguinte proposta. A ideia central é garantir mudanças na forma de narrar os fatos. Então, nós podemos perceber aqui a proposta desse componente, que é uma nova abordagem, uma nova compreensão dos fatos históricos. E o material traz aqui uma sensibilização para você iniciar a construção de uma narrativa transmídia com os estudantes. E para esse momento de sensibilização, professor, indicamos 4 referências que traduzem contextos históricos a partir de perspectivas distintas dos seus respectivos autores. Propõe aos estudantes a escolha de uma das obras, solicitando que realize uma interpretação, análise, relatando as possíveis percepções dos autores e de que maneira o referencial escolhido representa o momento histórico que estão inseridos. Cada um deles contribui de maneira específica para que os telespectadores possam compreender o campo narrativo. E por meio dessa sensibilização e desse repertório, você vai propiciar ao estudante a possibilidade de escolher aqui entre uma dessas imagens para desenvolver o seu trabalho. Veja as imagens. Então nós temos a imagem 1, a imagem 2, temos a imagem 3 e a imagem 4. Perceba que as imagens estão sem legenda, e isso é proposital. Para quê? Para que você faça nesse momento um levantamento de conhecimentos prévios para perceber até que ponto os estudantes conhecem ou não as imagens apresentadas. É interessante, professor, realizar uma pesquisa e conhecer cada uma dessas imagens apresentadas aos estudantes. Por quê? Porque após você realizar a atividade de levantamento de conhecimentos prévios, você entra então com a informação correta, para que eles possam avançar no próximo passo. Professor, após as análises das imagens selecionadas,
Organize a sala em grupos, os quais terão como proposta a reescrita da história. Os conhecimentos prévios e pesquisas elaboradas para o momento da análise contribuirão para a atividade. Indique aos estudantes que reflitam sobre os desdobramentos dos fatos narrados a partir das imagens em destaque e que os mesmos socializem as informações. Então, uma vez que você apresentou as imagens aos estudantes, coletou ali os conhecimentos prévios, fez ali toda a orientação, trabalhou com eles as informações necessárias, eles realizaram uma pesquisa mediante a escolha de cada imagem, então nesse momento, como a comanda está dizendo aí, eles vão refletir sobre os desdobramentos, dos fatos narrados a partir das imagens em destaque, e essa reflexão acontece por meio da socialização. Então, agora, todos os estudantes vão poder falar do que foi pesquisado para que juntos consigam agregar conhecimentos e avancem no processo. Dentro da atividade 1, o material ele traz um box com o nome Saiba Mais. E nesse box nós temos 3 QR Codes com vários conteúdos para que o estudante pesquise e possa avançar ainda mais na coleta de dados para a sua atividade. Feito o levantamento dos conhecimentos prévios pelos estudantes, professor, você vai identificar ali as imagens que correspondem a cada um deles e você vai reunir a classe em grupos conforme a comanda. Reúna os grupos em que as imagens se repetem para que eles compilem as informações e elaborem a apresentação da maneira que melhor lhe adequa à realidade da turma. A comanda da atividade é bem específica, Então, nesse momento, o estudante tem autonomia para adequar a melhor maneira com que ele vai realizar a apresentação. É claro que essa autonomia, professor, ela vem acompanhada de uma responsabilidade e uma comanda que pode ser dada por você. Então, você vai organizar os grupos e eles vão socializar todos os dados que eles compilaram, todas as informações que eles conseguiram por meio de sites, livros confiáveis e que vão dar ali subsídios para que eles avancem no processo da construção de uma narração transmídia. Eu creio que ao acompanhar esse vídeo comigo, professor, você esteja inteirado aí em todo o processo da atividade 1 desse componente. Se você está, você percebeu que nesse momento nós chegamos no quadro integrador, que é onde eu quero me deter para trabalhar aqui a importância desse box dentro do componente 3 e dentro de todo o mapa. Veja que o componente 3 vai destacar uma integração com o componente curricular 1, oralidade e produção escrita, as perspectivas do eu. Siga comigo a leitura. É recomendado, nas atividades de investigação científica, o trabalho com o processo de mediação, a prática da curadoria, da informação, além da conscientização do uso de fontes confiáveis e o estudo sobre referências bibliográficas. Sendo assim, converse com o professor responsável por esse componente, certifique-se das possibilidades de contribuições para o desenvolvimento da atividade 1, que prevê a leitura de imagens e a reconstrução de histórias por elas transmitidas, a fim de desenvolverem os processos criativos e concretizarem as impressões e reflexões críticas desenvolvidas sobre o tema variações linguísticas. Então, professor, é necessário que haja aí um alinhamento entre você e o professor do componente curricular 1. Por quê? Porque o componente curricular 1 é de extrema importância, ele vai subsidiar o estudante para que ele consiga fazer a análise das imagens que foram selecionadas e possam, por meio das análises, realizar curadoria e também seguir aí uma linha voltada para fontes confiáveis de estudo e também de referências bibliográficas. A ideia central é garantir mudanças na forma de narrar os fatos, apresentando uma ampla abordagem de estudos historiográficos para proporcionar uma maior compreensão aos estudantes dos processos históricos, facilitando a articulação com o presente. É por isso que o quadro integrador ele é necessário. Por quê?
esse estudante que está cursando o componente 3 também passou pelo componente 1. E esse alinhamento, como eu bem disse, vai garantir o avanço na construção das narrativas transmídia. Porque subentende que ao realizar as atividades propostas aí no componente curricular 1, o estudante tenha mais subsídio para realizar essa atividade 1 do componente 3. Um fato interessante, professor, que vale a pena destacar aqui, é que esse estudante também se depara, lá na atividade 1 do componente curricular 1, com uma integração voltada para o componente 3. Acompanhe comigo. Professor, retome com os estudantes as escolhas linguísticas que eles fizeram para elaborar as atividades do componente 3. Narrativas transmídias, construindo culturas. Na atividade 1, pensando nas possibilidades de construção de uma identidade cultural a partir do uso que se faz do idioma. Veja aqui, professor, que há uma troca de informação e uma troca de trabalho. Uma vez que você, professor do componente 3, faz a integração com o professor do componente 1, ambos estão se ajudando e favorecendo a aprendizagem do estudante. Acompanhe comigo a leitura do parágrafo. Retome com os estudantes as escolhas linguísticas que eles fizeram para elaborar as atividades do componente 3, narrativas transmídias, construindo culturas. Na atividade 1, pensando nas possibilidades de construção de uma identidade cultural a partir do uso que se faz do idioma. E aí, professor, percebeu a importância da integração? Então, esses quadros que perpassam todo o mapa dentro dos componentes, eles têm uma finalidade, que é criar um diálogo entre os professores e os componentes para que eles se autoajudem. E nessa autoajuda, todos são beneficiados, professores e estudantes. A integração ainda não acabou. Olha aí esse outro quadro integrador proposto dentro do componente 3, agora dessa vez alinhado com o componente 4. Professor, no componente curricular 4, Cidadania e Justiça, é proposto na primeira atividade uma abordagem acerca da influência da Revolução Francesa e da filosofia das luzes, no entendimento da igualdade a partir dos ideais de liberdade e fraternidade, fundamentados na razão esclarecida. Desta maneira, converse com o docente responsável e verifique as possibilidades do tema tratado e de que maneira os ideais, os fundamentos foram disseminados à sua época para dar ênfase às questões que serão tratadas na contemporaneidade de maneira transmediática, tais como igualdade, desigualdade e políticas públicas que visam combater a exclusão social. E eu fiz um destaque aí dentro desse quadro integrador do seguinte parágrafo. Converse com o docente responsável e verifique as possibilidades do tema tratado e de que maneira os ideais, os fundamentos foram disseminados à sua época, para dar ênfase às questões que serão tratadas na contemporaneidade de maneira transmediática. Veja, como eu bem disse, professores, que a intenção da análise daquelas imagens, daquelas 4 imagens que vocês selecionaram, elas estão vinculadas a contextos históricos. Então, o estudante, nesse momento, ele vai se deparar com questões do senso comum e ele vai romper com essas questões, buscando, por meio de fontes confiáveis, que você, professor, pode orientá-lo, meios para que esse senso comum seja substituído por conhecimentos, por dados científicos. Então, daí vale a importância dessa integração. Porque uma vez que os estudantes conheceram os conceitos da Revolução Francesa, eles podem muito bem aplicá-los aqui na interpretação dessas imagens e trazer aqui, de maneira transmediática, a ideia de igualdade, desigualdade e políticas públicas que visam combater a exclusão social. Agora, professor, vamos ver a sua responsabilidade dentro do quadro integrador em relação ao componente 4. Professor, o componente 3, Narrativas Transmídias, Construindo Culturas, propõe uma leitura de imagens e, a partir delas, criar e contar outras histórias e seus desdobramentos. Nesse processo, solicito aos estudantes que aproveitem esse momento para, nessa nova narrativa, tecer considerações a respeito
da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 ou Declaração dos Direitos Humanos de 1948. Como esses documentos poderiam aparecer nessas histórias? Veja, professor, que a integração do seu componente 3 com o 1 também traz para você uma grande responsabilidade, uma vez que os estudantes, ao realizar essa atividade que eu li, eles vão aproveitar todo o conhecimento, toda a aprendizagem adquirida no seu componente 3 para exercer ali uma nova atividade, utilizando a aprendizagem da leitura das imagens para analisar ali todo o processo ocorrido na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e na Declaração dos Direitos Humanos. Então, professor, eu quero frisar aqui mais uma vez a importância dos quadros integradores e da necessidade de você aplicá-los na íntegra, realizando aí esse alinhamento com o professor do outro componente, considerando que o trabalho de vocês favorece a ambos. Avançando aqui na nossa proposta de análise da atividade 1, eu quero ler para vocês aqui a orientação sobre a sistematização da atividade realizada. Professor, como uma forma de sistematizar os trabalhos realizados pelos estudantes e tendo em vista a condição exposta sobre o que é transmídia, deixe-os livres a respeito de suas produções que poderão ser realizadas em diferentes formatos, mídias, como já indicado anteriormente no momento da introdução, para o desenvolvimento dessa atividade. Fique atento sobre os conteúdos desenvolvidos para cada imagem selecionada, atendo-se ao fato de como a identidade cultural de determinados grupos são criados, dando ênfase às possibilidades de outras histórias serem contadas a partir de critérios de fontes confiáveis. Veja aí que eu destaquei em vermelho o componente 4. Por quê? Porque essa comanda mencionada, ela faz, de certa forma, uma integração com o componente 4. E, da mesma forma, aí, em negrito, na sequência, eu destaquei uma integração com o componente 1, no fato de, dando ênfase às possibilidades de outras histórias serem contadas a partir de critérios de fontes confiáveis. Olha aí, nós havíamos mencionado nos slides anteriores essa integração. E mais uma vez aqui, implicitamente, nós podemos destacá-las aqui na comanda da sistematização. Perceba também, professor, que mesmo que a comanda ela trate aí de uma forma mais tranquila o trabalho do estudante, dando condições para que ele realize de forma mais livre, no parágrafo anterior, ele pede a sua atenção. Olha lá, fique atento sobre os conteúdos desenvolvidos para cada imagem selecionada. O que quer dizer esse atento? É aquilo que nós já falamos, né? Todo o trabalho aqui é fundamentado em dados, em critérios levantados lá atrás por meio de materiais oferecidos por você, professor, e pelo próprio componente 3. Então, esse atentar-se aqui é para que o estudante avance no processo, abandonando todo o senso comum e realizando a sua atividade fundamentado em critérios que o próprio componente 3 traz, integrados ao componente 1 e ao componente 4. E finalizando a atividade 1, nós temos uma proposta de avaliação que eu vou ler aqui para vocês. Professor, a avaliação formativa deve conduzir os estudantes ao centro do processo de aprendizagem, possibilitando compreender conceitos, procedimentos e valores, atitudes. Nesse sentido, ao orientar, mediar o desenvolvimento das habilidades e competências, observe quais deduções, hipotéticas ou não, os estudantes apresentaram no momento de sensibilização para essa etapa da aprendizagem. Conseguiram relacionar a temática por meio de reflexões realizadas ao longo da formação geral básica para esse aprofundamento? Conseguiram elencar elementos de interpretação com diferentes discursos e narrativas? Ressignificaram conceitos e discursos construídos historicamente a partir da leitura das imagens? Então veja, professor, que a ideia aqui é uma avaliação formativa e ela traz uma proposta de conduzir o estudante ao centro do processo de aprendizagem, ou seja, desenvolver nele o protagonismo juvenil,
alinhado à possibilidade de compreensão de conceitos, procedimentos, valores e atitudes. Outro aspecto muito importante aqui, que é abordado de forma explícita, é o envolvimento da avaliação com as habilidades e competências. Veja que a comanda ela pede para você orientar e mediar o estudante por meio do desenvolvimento das habilidades e competências. Quais habilidades e quais competências? As que estão mencionadas aí na atividade 1, dentro do componente 3. E para facilitar um pouco mais o seu trabalho, o próprio material traz algumas questões que vão servir de critérios para você aplicar essa avaliação. Bem, professor, estamos finalizando aqui o nosso componente 3 e eu quero aqui recapitular alguns pontos importantes que foram tratados, como, por exemplo, os objetos do conhecimento, as competências, as habilidades, os eixos estruturantes e, principalmente, os quadros integradores da atividade 1, que foram alvos do nosso processo aqui. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Até mais! Olá, professores, como vocês estão? Sou o Claudinei, professor especialista do currículo na área de Ciências Humanas, aqui na Diretoria de Ensino, região de Americana. E para finalizarmos a nossa trilha formativa, dentro da unidade curricular 4, Representações da Humanidade, Teorias e Práticas, eu vou tratar do componente 4, Cidadania e Justiça. Nosso movimento aqui vai tratar de todos os tópicos da atividade 1, porém, como eu bem disse, vamos priorizar o quadro integrador para orientá-lo de como deve ser realizado essa ação dentro de toda essa unidade curricular. Bem, eu vou colocar aqui na tela as informações gerais da atividade 1. Acompanhe comigo a leitura. O componente Cidadania e Justiça, no contexto da unidade curricular 4, Representações da Humanidade, Teorias e Práticas, orienta para reflexões sobre justiça, cidadania e direitos humanos, e como a abordagem desses conceitos contribui para a compreensão das representações da humanidade. Na atividade 1, abordaremos o processo histórico dos direitos humanos, utilizaremos como referência a filosofia das luzes e como se faz presente na atualidade por meio do texto constitucional, contribuindo dessa forma para a compreensão de como os direitos humanos estão intrinsecamente ligados à nossa vida cotidiana. Então, como você pode ver aí no texto, eu destaquei algumas palavras que vão priorizar todo o processo aqui da atividade. Conceitos como justiça, cidadania e direitos humanos serão abordados numa perspectiva histórica relacionada com os direitos humanos e a filosofia das luzes. A intenção, como podemos ver no final do parágrafo, é realizarmos uma contextualização de como o documento produzido dentro do processo histórico da construção dos direitos humanos pode ser adaptado no contexto atual. Observe aí na tela agora os objetos do conhecimento. Reflexões sobre a justiça na busca da equidade e igualdade, o papel do Estado e da consciência moral na aplicação da justiça. Perceba que os objetos do conhecimento, eles propõem aqui uma contextualização desses conceitos que foram lidos, trazendo para a realidade do estudante, para que ele possa compreender o papel da igualdade, da equidade e o comprometimento do Estado na criação de uma consciência moral e na aplicação da justiça. Desse modo, professor, esse componente que nós estamos analisando, ele vai orientar o estudante para o seu projeto de vida e também vai direcioná-lo para o convívio social. E nós temos aqui nesse próximo slide as competências relacionadas às ciências humanas que deverão ser aprofundadas dentro desse componente. E na sequência, como você pode ver aí, nós temos as habilidades relacionadas aos eixos estruturantes. Destacamos aqui os eixos investigação científica, processos criativos, intervenção e mediação sociocultural. E dentro dessa atividade nós temos a parte introdutória, que vai contextualizar todos os objetos do conhecimento alinhados a habilidades e competências.
Professor, a filosofia da ilustração ou iluminismo tem na razão esclarecida a orientação para a conquista da liberdade e felicidade social e política. Nesse contexto, os filósofos se dedicaram a compreender o processo do conhecimento científico, assim como as bases econômicas da vida social e política. Nessa primeira atividade, propomos uma abordagem sobre a influência da Revolução Francesa e da filosofia das luzes no entendimento da igualdade a partir dos ideais de liberdade e fraternidade, fundamentados na razão esclarecida. Em seguida, os estudantes são convidados a pensar a igualdade na nossa sociedade, por meio do seu oposto, a desigualdade e, nesse contexto, as políticas públicas que visam combatê-la. Veja que eu destaco aqui algumas palavras no texto que vão contribuir para o complemento verbal da habilidade. Olha ali, filosofia da ilustração ou iluminismo. Um ponto necessário para que você consiga abordar a habilidade e a competência e trabalhá-las com os estudantes por meio dos objetos do conhecimento. Veja ali no decorrer desse parágrafo que nós temos alguns itens que vão percorrer esse contexto, tais como as bases econômicas da vida social e política. E na sequência, uma proposta de atividade, que é uma abordagem sobre a influência da Revolução Francesa e da filosofia das luzes, tendo como parâmetro a igualdade, a fraternidade, fundamentados na razão esclarecida. Uma vez que o estudante compreendeu todo esse processo, ele vai aplicar essa realidade dentro do seu contexto histórico, como está proposto aí no final do parágrafo. Em seguida, os estudantes são convidados a pensar a igualdade na nossa sociedade, por meio do seu oposto, a desigualdade e, nesse contexto, as políticas públicas que visam combater. O material também traz uma proposta de sensibilização como ponto de partida para iniciar o trabalho. Para iniciar, propomos um momento de sensibilização, que pode ser a leitura do trecho de um livro, filme, música ou um vídeo explicativo conforme segue. Veja que a proposta, embora seja da leitura do trecho de um livro, de um filme ou de uma música, o material traz aqui um vídeo explicativo. E junto com o vídeo explicativo Iluminismo, Política e Filosofia, o material também oferece uma comanda, que é um trabalho em grupo. Acompanhe comigo a leitura. Após a exibição do vídeo, os estudantes devem, em grupo, pesquisar as características do iluminismo abordadas para construir um mapa mental. Veja que a comanda aqui orienta para o trabalho em grupo. E esse trabalho em grupo tem uma finalidade, que é a produção de um mapa mental. Nesse momento, professor, é interessante você pesquisar na classe quais estudantes ainda não têm a habilidade de construir um mapa mental e assim orientá-los para que eles possam, juntos, nos grupos, contribuir para a realização dessa tarefa. Para apoiar a pesquisa, sugerimos algumas referências bibliográficas, como vocês podem analisar aí dentro desse slide. Uma vez que os estudantes pesquisaram toda a bibliografia oferecida no box que eu acabei de mencionar, surge mais uma comanda aqui, professor. Acompanhe comigo. Professor, para dar continuidade ao tratamento do tema, os estudantes podem se mobilizar para, em grupos, selecionar e sistematizar, com base em pesquisas, informações sobre a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 e a Declaração dos Direitos Humanos de 1948, identificando as semelhanças e diferenças entre as duas declarações. Ao final, os estudantes, a partir do que foi identificado, devem se posicionar e argumentar sobre a importância histórica desses documentos a partir dos contextos que os originaram. Veja nessa comanda, professor, que eu destaquei algumas palavras justamente para alinhar com as competências e habilidades dessa atividade. Observe comigo o próximo slide. Para organizar e socializar, selecionar e sistematizar. Esses verbos que estão destacados aqui nesse parágrafo fazem menção aos verbos relacionados com as habilidades. Então, professor, é necessário que você analise aí o que está pedindo nesses verbos para que o estudante consiga mobilizar os seus conhecimentos e fazer a relação entre o objeto do conhecimento e as habilidades propostas. Veja que a comanda também traz aqui alguns temas que devem ser pesquisados e logo na sequência socializados pelos grupos.
Para organizar e socializar as informações, os grupos devem selecionar e sistematizar pontos sobre associação política, leis, propriedade privada, comunicação de ideias e opiniões, ordem pública. Uma vez que os grupos realizaram as pesquisas e finalizaram o trabalho, agora é a hora da socialização e o material sugere para que se faça um sorteio sobre os temas e oriente os estudantes para a apresentação dos resultados das pesquisas. Acompanhe comigo aí na tela. Veja que nós temos um quadro aqui com os temas, que são associação política, leis, propriedade privada, comunicação de ideias e opiniões e ordem pública. E nas outras duas colunas, nós temos as duas declarações. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 e a Declaração dos Direitos Humanos de 1948. E na próxima coluna, os destaques. A sugestão aqui, ela caminha para um sorteio. Se você seguir essa orientação, então, professor, você fará o sorteio na classe e os grupos poderão apresentar conforme os temas estabelecidos. O material também oferece um roteiro de apresentação, conforme eu vou ler aqui para vocês. Para a apresentação, os estudantes poderão elaborar um roteiro que considere os seguintes pontos: apresentação geral do tema pesquisado, explicação ou hipóteses sobre a importância histórica do tema abordado na pesquisa, a relação do tema com a filosofia das luzes, elementos que orientam para a igualdade ou liberdade, metodologia e fontes de pesquisa, utilização de elementos gráficos para apresentar os resultados, utilização de elementos capazes de facilitar a compreensão da plateia. Veja que o roteiro apresentado ele é sugestivo. Então, nesse caso, professor, você pode orientar o estudante a pesquisar um outro roteiro ou mesmo oferecer para que eles tenham um direcionamento mais organizado na apresentação do trabalho. Chegamos agora para a questão da integração dentro do componente. Eu quero ler para vocês o que a atividade 1 do componente 4 oferece em relação à integração. Professor, o componente 3, Narrativas Transmídias, Construindo Culturas, propõe uma leitura de imagens e, a partir delas, criar e contar outras histórias e seus desdobramentos. Nesse processo, solicite aos estudantes que aproveitem esse momento para, nessa nova narrativa, tecer considerações a respeito da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 e ou Declaração dos Direitos Humanos de 1948. Como esses documentos poderiam aparecer nessas histórias? Vejam que eu fiz um recorte dessa integração e coloquei logo abaixo aí no slide. Por quê, professor? Porque é interessante que o estudante, ao realizar essa atividade, ele consiga agregar toda a aprendizagem que ele teve no componente 3. Isso enriquece ainda mais o seu percurso em relação à aprendizagem do estudante. Uma vez que você realizou o alinhamento com o professor do componente 3, ao executar essa atividade, você estará contribuindo para que ele entenda que todo o mapa está integrado mediante as atividades dos componentes. Eu gostaria de relembrar aqui agora a proposta lá dos objetos do conhecimento. Lembra que na parte introdutória é sugerido que o estudante conheça o processo das revoluções que foram mencionadas aqui e no decorrer da atividade consiga contextualizar com sua realidade? Olha aí a sistematização. Para sistematizar as aprendizagens, oriente-os para analisar alguns trechos da Constituição da República Federativa do Brasil, identifiquem pontos que revelem alinhamentos com a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. A partir dos resultados, os estudantes devem se organizar em uma roda de conversa para refletir e discutir sobre os significados do alinhamento entre os textos constitucional e a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A roda de conversa deverá ter como base para reflexão e discussão as seguintes questões. Todos os cidadãos têm acesso às mesmas oportunidades educacionais com condições de permanência e continuidade dos estudos? De forma geral, todas as pessoas de diferentes orientações religiosas sentem-se protegidas de forma a poder viver plenamente a sua religiosidade e desfrutar de momentos de lazer, atividades culturais e sociais relacionadas? Todos os brasileiros têm seu direito à terra respeitado? Justifique a sua resposta. O racismo, as desigualdades sociais, a fome são impedimentos para a democracia? Justifique a sua resposta.
Veja que essa roda de conversa, ela sai do contexto da Declaração dos Direitos Humanos e parte para a Constituição Federal do Brasil. E por meio das perguntas norteadoras, os estudantes poderão ser analisados e avaliados por você, professor, percebendo se eles compreenderam ali o fator histórico das duas declarações e se eles conseguiram contextualizar com a nossa realidade, com a Constituição Federal do Brasil. E para enriquecer a pesquisa dos estudantes, o material oferece aqui um box com 3 QR Codes contendo materiais relacionados ao tema que será debatido nessa roda de conversa. E finalizando essa atividade, nós temos aqui uma proposta de avaliação que percorre todos os componentes. Eu vou ler para vocês. Professor, para a avaliação dessa atividade, sugerimos a utilização de rubrica, em que se considera os produtos como o mapa mental, a construção de roteiro e apresentação de resultados e roda de conversa. Nesses trabalhos, os estudantes devem ser avaliados individualmente, mas também no trabalho em grupo. Nesse sentido, cabe considerar como cada membro interagiu com o grupo e colaborou com o desenvolvimento dos trabalhos, assim como o grupo, mediante a organização e o trabalho colaborativo, concorreu para os produtos apresentados. Eu destaco aqui a ferramenta que foi oferecida no processo avaliativo, a rubrica. E eu chamo a atenção aqui, professor, para o planejamento reverso. Daí a importância de nós estudarmos ali cada atividade para entendermos o que a avaliação está pedindo. Uma vez que você siga essa proposta de avaliação, é necessário que você crie os critérios, socialize com os estudantes esses critérios, para eles saberem como serão avaliados e assim você inicia a atividade. E o material oferece aqui 3 passos para você construir uma rubrica. Primeiro, quais critérios são relevantes a partir das competências e habilidades a serem desenvolvidas? Segundo, descreva os critérios e os níveis intermediários de forma clara, de forma que o estudante possa compreender a relação entre o objetivo esperado e a nota conferida. Terceiro, ao final, avalie a sua rubrica e revise sempre que julgar necessário. E logo abaixo nós temos também referências bibliográficas para apoiar o seu trabalho na construção da rubrica, professor. E chegamos ao fim dessa trilha formativa dentro da unidade curricular 4. Espero poder ter colaborado com o seu trabalho, professor. Analisamos aqui os objetos do conhecimento, as competências e habilidades, priorizamos de certa forma a integração desse componente com outros componentes, destacamos o trabalho em grupo e a roda de conversa e finalizamos com a ferramenta rubrica como uma maneira de você criar critérios avaliativos. Tenha um ótimo dia, até mais!